Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar do Vasco. O Vasco é um time imprescindível, né? Um time xarope. Então o Vasco ontem entrou em campo com os mesmos jogadores de sempre. Não pode mudar, não tem, só tem aquele. Para mim, minha modo de pensar, jogador do Vasco bom, para mim, é o goleiro Puma, Léo, Piton, Jair. Só. O resto pode ir embora todo mundo de graça, de graça. O Vasco contra o São Paulo levou, depois dos 40 minutos do segundo tempo, levou 2 gols. Ontem, a mesma coisa. Depois dos 40 minutos, o Vasco abriu as pernas, 2 gols que o Vasco jogando bem, leva 2 gols depois dos 40 minutos. Agora, o Vasco depois trocou, entrou Rodrigo, entrou Orediano, entrou Egnaldo, Figueiredo, e entrou um tal de Matheus Carvalho, que eu não sei nem quem é. Então, aqui pode ir embora todo mundo. O Vasco pode ir embora. A defesa se salva 1, 2, 3, 4. Se salva 4. O meio de campo se salva 1, que é o Jair. O resto pode pegar todo mundo e dar de graça. Botar assim, quem quer, leva. Porque não é jogador para time pequeno. Para time pequeno, não é jogador para Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, não é. Time pequeno. Então, o time do Vasco, ele tem um problema, no momento ele está passando por um momento muito sério. O Vasco não chuta a gol. O chute a gol do Vasco vai tudo para fora. Tudo para fora. O Pedro Raul, ele de frente para o gol, ele cabeceia lá na bandeira de escanteio. Aguenta isso. E tem gente que ainda enche a bola dele, que ele é a salvação do Vasco. Salvação em quê? Bateu 3 pênaltis, perdeu os 3, e perde o gol doidado. Ele só faz gol, aqueles golzinhos que até mamãe faz. Então, isso não é jogador para Vasco. O Vasco ainda vai no Santos, pegou um jogador lá, que eu esqueci o nome dele, parece que é Carabarral, uma coisa assim o nome do cara. Ele é simplesmente horrível. Olha, imagina, o Pedro Raul, ele é horrível. Pegou esse tal de Carabarral, uma coisa parecida com esse nome, não sei se é esse o nome certo não. Para ser reserva do Raul, imagina como ele é. Uma coisa que eu sempre digo aqui: jogador bom não se empresta. Então tem jogadores aí que está brigado com o time, não quer mais jogar, etc., mas o time não empresta. Fica lá pagando a mensalidade dele, vende, mas emprestar não empresta. Então tem jogador aí que está para... Tem um jogador, esqueci um jogador que tem aí, que tá para vir emprestado. Parece para o Vasco. O Vasco não... O cara não cedeu, o Vasco pediu ele emprestado, porque o Vasco gosta de mamata. Porque jogador bom não vem de graça. Eu nunca vi dizer que o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Zico, Pelé, Garrincha, Roberto, Romário, Edmundo foram emprestados. Eu nunca vi dizer. Então, jogador bom, ele é vendido. No Vasco tem, vou falar assim, Roberto Dinamite agora. Chega um cara, oferece uma nota boa, leva. Mas o Vasco vai pegar e vai prestar o adversário para reforçar o adversário, cara. Que nem o Santos emprestou, Raniel, aquela porcaria, voltou. Ninguém sabe de onde anda. E agora quem emprestou esse tal de... Eu acho que esse jogador mesmo pegou 2 porcarias. Uma, nem sei o nome, esqueci. Então, quer dizer que, desse jeito, o Vasco, com esse tal de SEB, tá a mesma coisa do que quando era antes. Não mudou nada. Só mudou lá o nome lá, só isso, mais nada. Agora, né? 777. Então, 7 3 vezes. Então, o Vasco, olha, ele só venceu. Quando o Vasco venceu o primeiro jogo, que foi contra o Atlético Mineiro lá, depois o Vasco vai ficar bem pra caramba nas paradas. Pra que eu falei isso? Eu queimei minha língua. O Vasco venceu um jogo, empatou 3 e perdeu o resto todo. Ontem foi o 8º jogo. O Vasco ganhou 1, empatou 3, 4. Aí perdeu 4. Então o jogo de ontem era para o Vasco vencer ou empatar.
tranquilo. Mas em cima da hora, o Vasco abriu as águas, o cara foi lá e meteu 2 gols. E não foi frango do goleiro não deu para ele pegar não. Então, veio o jogo todo jogando bem, no final abre as pernas. Ah, aguenta aí. O time do Vasco, o Vasco, a defesa é só recebendo bola assim, ó, bola para lá, bola para cá na defesa. Que o meio de campo não marca ninguém, o ataque não marca ninguém. Aí tem aquele, aí vem o Coceiro aqui, então vem o tal de Gabriel Peck, esse menino que subiu bem pra caramba, é o Figueiredo. Esse não é jogador para Vasco não, ele tem que prestar Polaria, Madureira, esses caras assim. Ele não é jogador para Vasco. Esse tal de Pedro Raul, Alex Teixeira tem que ir embora também. Então, não dá para ficar no Vasco não, tem que ir embora esse time todo. Se continuar, o Vasco vai cair. Que está jogando Fluminense e Corinthians. Se o Corinthians ganhar, o Vasco afunda mais um pouco. Entendeu? Então, quer dizer, o Vasco está em 17º. Se caso o Corinthians, que o Corinthians está em 16º. É 20, 19, 18, 17. O Vasco é o 17. O Corinthians é o 16. Se o Corinthians vencer, ele passa o Vasco. Aí o Vasco vai para 16. Então, e aí vai só caindo, só caindo. Tá certo, tem 8, são a rodada, o campeonato são 38 rodadas. Ontem o Vasco jogou a 8ª, então tem 30 rodadas pela frente, ele pode até ser o campeão ainda, até quem está em último lugar pode ser campeão ainda. Então, mas com esse timezinho que o Vasco tem, se não melhorar, vai piorar. Esse cara da 7-7 disse que na abertura da janela agora, quem vai trazer 4 craques do Vasco de seleção. Eu só quero saber quem é esses craques da seleção. Vai ser gente igual Aureliano, Pedro Raul, essas Galarza, isso é muito ruim de bola. Então esse tal de Robson, esse Robson é horrível. O Léo é bom pra caramba, mas o Robson não vale nada. Olha, eu não gosto do Miranda não, mas o Miranda é melhor que o Robson. O Miranda jogou ontem, é melhor que o Robson. Então, sei lá, o time do Vasco é um time ruim e azarento e ainda é roubado. Que tem o Vasco, ele pode sofrer um pênalti escandaloso que o juiz não marca. Já teve no campeonato pênalti escandaloso do Vasco, teve mais de um, que o juiz não marcou. Já em relação a outros clubes, só em olhar para o camarada ele já está marcando pênalti. Quando o juiz não marca, o Vasco chama para marcar, entendeu? Então, são coisas que acontecem com o Vasco. E o pessoal diz que não, diz que o Vasco é que é ajudado. Pô, pensou o Vasco sendo ajudado desse jeito? Então, eu vou findar o vídeo, que está ficando meio longo. Então, o Vasco dessa vez, olha, eu não tenho nem mais quase muita coisa a falar dos jogadores. Se jogaram bem, se jogaram mal, para mim foi um bando em campo, foi um bando. O Vasco não sabe o que fazer com a bola, erra passe de 1 metro, então não vou dar valor a nenhum deles ali. Para mim foi tudo igual, tudo. Não posso falar o goleiro não teve culpa nos 2 gols. E o goleiro não joga a bola, ele fica parado lá para defender, então ele não corre atrás de bola. Então, desde que corre atrás de bola, para mim foi tudo igual, tá? Aí esse tal que o Vasco, cara, esse tal de Paulo Henrique, ele é bem ruimzinho também. Acho que é Paulo Henrique o nome dele. Ele é lateral direito, ele é bem ruimzinho mesmo. Então, ele joga no lugar de Puma é bom, mas Paulo Henrique... Então, amigos, olha, até o próximo vídeo. O próximo jogo é uma parada dura pra caramba pro Vasco. Vai ser Vasco e a Mulambada, tá bom? Então, tchau, até o próximo vídeo.